Caros amigos, bem-vindos! O que você vai ouvir agora talvez explique tudo o que está acontecendo no Brasil e por que a política nacional parece mais caótica, dividida e agressiva do que nunca. Muitos acreditam que trata-se apenas de briga entre esquerda e direita, mas a verdade é muito mais profunda, estratégica e silenciosa. Hoje, a política brasileira é um palco de guerra híbrida, disputada não apenas por partidos nacionais, mas por interesses globais. O Brasil tornou-se território de observação, influência e investimento político de potências estrangeiras. Enquanto discutimos nas redes sociais sobre ideologias, o mundo analisa o Brasil como uma peça fundamental no tabuleiro geopolítico mundial. A polarização, a crise institucional e os conflitos entre poderes não são sintomas isolados, são parte de um processo de fragmentação do Estado. O país está vulnerável, não militarmente, mas internamente. E quando um país se enfraquece por dentro, portas se abrem para manipulação externa. Hoje, o Brasil não sofre risco de invasão militar, mas vive uma tentativa constante de colonização intelectual e econômica. A disputa política deixou de ser sobre quem governa e passou a ser sobre quem controla o rumo do país. As grandes potências observam atentamente. Para os Estados Unidos, o Brasil é essencial para manter estabilidade continental e controlar a expansão chinesa na América Latina. Para a China, somos um parceiro comercial estratégico e um possível ponto de apoio logístico e industrial. Para a Rússia, fazemos parte de uma aliança expandida do BRICS, útil para pressionar o Ocidente. Isso significa que enquanto disputa por likes e narrativas continua aqui dentro, lá fora, o Brasil é visto como ativo estratégico. E nessa guerra de interesses, quem perde é o cidadão, que acredita que está apenas consumindo política, quando, na verdade, está vivendo parte de um confronto geoestratégico global. A polarização política atual é uma ferramenta eficiente para a instabilidade. A população é dividida em blocos, estimulada emocionalmente, incentivada ao confronto, distrai-se de temas centrais como soberania, desenvolvimento e segurança nacional. Quando um povo é dividido, torna-se mais fácil de ser manipulado. A luta política toma forma nas redes sociais, onde algoritmos amplificam ódio e reforçam bolhas ideológicas. A guerra digital é a principal arma. Não são tanques nas ruas, são narrativas nas telas. A polarização transforma cidadãos em soldados de bandeiras que desconhecem os bastidores. E enquanto cada brasileiro briga com seu próprio vizinho, a governança enfraquece. Instituições entram em conflito, poderes tentam assumir protagonismo e a estabilidade nacional se fragiliza. O caos político interno torna-se moeda de troca para negociações externas. O Brasil hoje é um país politicamente instável. O Congresso fragmentado se equilibra entre alianças oportunistas e interesses particulares. O Supremo Tribunal Federal ganha protagonismo em decisões que antes pertenciam à esfera legislativa. O Executivo, independente de quem ocupa o cargo, luta para governar em meio a pressões políticas, movimentações jurídicas e negociações invisíveis. As Forças Armadas observam, mas sua atuação está limitada ao campo constitucional. Em momentos de tensão nacional, o silêncio institucional se torna ensurdecedor. O sistema político opera como uma máquina desajustada, onde peças se movem conforme interesses momentâneos, não conforme projeto de nação. Hoje, decisões são tomadas para evitar crise imediata, não para construir futuro sólido. Hoje, decisões são tomadas para evitar crise imediata, não para construir futuro sólido. E é nesse cenário que potências internacionais agem com cautela, influência e estratégias complexas. Não é necessário interferir diretamente. É suficiente manter o país em instabilidade para facilitar negociações comerciais e políticas. Quem controla os conflitos, controla as concessões. A Amazônia é tema constante de pressão diplomática.
O pré-sal atrai interesses globais relacionados à energia. O agronegócio brasileiro é essencial para suprimento alimentar mundial, especialmente para nações com baixa produção de alimentos. A política ambiental brasileira é constantemente criticada por governos europeus e norte-americanos. A justificativa é preservação ambiental. No entanto, em documentos estratégicos internacionais, discutem-se conceitos como patrimônio global e gestão compartilhada. Isso significa que, se enfraquecermos politicamente, partes do território brasileiro podem ser vistas como áreas de interesse internacional. A batalha pela Amazônia é geopolítica. Enquanto políticos locais brigam por pautas secundárias, negociadores internacionais pressionam por acordos que envolvem soberania indireta sobre a maior floresta tropical do mundo. ONGs, agências ambientais estrangeiras e até órgãos oficiais argumentam que o mundo não pode depender apenas do Brasil para preservar a Amazônia. Em termos geopolíticos, é a preparação de uma tese de intervenção ambiental. A pressão é silenciosa e ganha força quando o país mostra fragilidade institucional. Se o Brasil perde controle político, pode perder domínio estratégico. É por isso que a instabilidade interna é observada com tanto interesse por cenários globais, porque um país dividido não resiste a pressões diplomáticas. As redes sociais transformaram a política brasileira em espetáculo. A meta não é governar, é viralizar. O discurso deixou de ser técnico e passou a ser emocional. Termos como comunismo, fascismo, nazismo, ditadura e liberdade são usados sem profundidade, apenas para acionar gatilhos populacionais. O brasileiro deixou de votar por convicção e passou a votar contra o adversário. A política se tornou uma extensão da rivalidade, não da escolha. Teóricos de guerra híbrida afirmam que o Brasil vive um processo de desgaste social, onde as pessoas passam a rejeitar o sistema político e acreditar que nada pode mudar. Isso gera desistência cívica, e quando a população abandona o debate racional, o jogo passa a ser conduzido por minorias influentes. A política brasileira sofre hoje uma transformação radical. Não é mais sobre partidos ou ideologias, é sobre estruturas de poder. A velha política desaparece lentamente, substituída por acordos tecnocráticos e estratégicos. Bancadas partidárias atuam como conglomerados de interesses empresariais. A bancada ambiental não representa necessariamente a sustentabilidade, mas negociadores internacionais. A bancada agrícola não representa apenas o produtor rural, mas exportadores globais. A bancada econômica é frequentemente orientada por agendas internacionais. Isso significa que, em vez de discutirmos o futuro do país, discutimos o futuro das parcerias comerciais, diplomáticas e tecnológicas com outros governos. O Brasil deixou de ser protagonista da sua própria política e passou a ser participante de um jogo muito maior. As instituições brasileiras ainda resistem. A democracia não caiu. A sociedade ainda é forte. O povo brasileiro tem energia, criatividade e uma capacidade de regeneração admirável. Mas precisamos compreender que estamos em uma batalha silenciosa, uma guerra sem declarações oficiais, uma disputa que não acontece em fronteiras, mas no interior das decisões políticas. Cada lei aprovada, cada invasão digital, cada movimento diplomático, cada crise fabricada, tudo faz parte de ciclos de influência. A política brasileira precisa de estabilidade, a sociedade precisa de união, e a geopolítica mundial precisa compreender que o futuro do país não será decidido por quem grita mais nas redes, mas por quem tem capacidade de construir um plano de nação. Hoje, o Brasil é simultaneamente influente e fragilizado. Influente por sua dimensão territorial, suas riquezas e sua posição estratégica.
fragilizado por sua divisão interna, pela erosão institucional e pela falta de visão nacional. Potências mundiais não temem o Brasil militarmente. Temem o Brasil estável, unido e capaz de transformar seu potencial em liderança global. Um Brasil que compreenda seu papel como anfitrião da sociedade do futuro, detentor dos maiores recursos naturais do planeta. Um Brasil que pare de olhar para dentro como fragmentado e passe a olhar para fora como potência consciente. É esse Brasil que precisa emergir. Um país que não se deixa dividir por conflitos ideológicos passageiros, mas que se fortalece pela visão de grandeza. Se nada mudar, o Brasil continuará como campo de disputa invisível. Mas se houver entendimento estratégico, poderá se tornar o protagonista que muitos acreditam que jamais será. Nosso país precisa compreender que a política não é apenas debate, é estratégia nacional. A sociedade precisa ser educada para entender o seu papel na proteção da soberania. Precisamos recuperar o senso de projeto de nação. A política precisa de planejamento, não apenas reação. Os líderes precisam de coragem para pensar além do mandato. A população precisa exigir responsabilidade e não apenas entretenimento político digital. A guerra por influência continua, mas ainda há tempo para que o Brasil deixe de ser território de disputa e se torne potência de cooperação. A economia brasileira ainda é forte. O agronegócio resiste. A indústria luta para permanecer competitiva. O setor tecnológico cresce e atrai investimentos. Mas a política precisa se alinhar com esse desenvolvimento. Sem estabilidade institucional, nenhum avanço econômico é sustentável. A instabilidade política gera fuga de capital, redução de investimentos e perda de competitividade internacional. As eleições precisam deixar de ser batalhas e passar a ser etapas de evolução estratégica. A alternância de poder é saudável, mas a destruição de políticas públicas a cada ciclo impede o país de crescer. O Brasil precisa definir metas comuns, independentemente de governos. Só assim teremos futuro sólido. Hoje, o Brasil não disputa apenas eleições, disputa narrativas, disputa conexões econômicas, disputa acordos internacionais. A verdade é que o Brasil está sendo testado por sua sociedade, por suas instituições e por agentes globais. O futuro político do país será decidido pela capacidade de resistir ao caos, recuperar o equilíbrio e estabelecer diretrizes nacionais que possam sobreviver ao tempo. A política precisa deixar de ser espetáculo e voltar a ser ciência de governar. O país precisa agir como Estado soberano, não como palco de disputa. A próxima década decidirá se o Brasil será potência ou permanecerá refém de influências externas. Existe uma frase utilizada por analistas internacionais: quem controla a política doméstica de um país, controla seus recursos estratégicos. Isso significa que, ao manter o Brasil em crise política, é possível negociar acordos mais vantajosos para países estrangeiros. A guerra híbrida não visa derrubar governos, mas sediar submissão silenciosa. Através de mídias, pressão legal, influência digital e diplomacia estratégica, nações poderosas criam conexões com setores políticos brasileiros e moldam decisões futuras. O que está em jogo não é o momento atual, mas o Brasil dos próximos 30 anos. Quem terá acesso aos recursos, à tecnologia, à produção, às rotas comerciais? E se depender de muitos interesses globais, esse controle não será brasileiro. Mas existe esperança, porque países considerados fracos já se tornaram potências. A diferença é que fizeram isso quando entenderam sua realidade e transformaram divisão em estratégia. O Brasil precisa recuperar sua identidade nacional, respeitar sua pluralidade e assumir sua complexidade.
Precisamos reconhecer que somos um país grande demais para ser governado com base em ódio e importante demais para ser ignorado no cenário geopolítico. Precisamos de líderes que pensem na próxima geração, não na próxima eleição. Precisamos de cidadãos conscientes, que questionem informações, que busquem conhecimento e resistam à manipulação. A política brasileira pode se tornar exemplo de superação e inteligência estratégica, se decidirmos enxergar além das narrativas. A pergunta final é simples, porém decisiva. O Brasil continuará sendo refém do caos político ou assumirá seu papel como potência global emergente? A resposta depende da sociedade, das instituições, da capacidade de construir pontes e da consciência de que o conflito interno enfraquece externamente. Nenhuma nação poderosa da história se fortaleceu através da divisão. O Brasil pode ser o próximo grande protagonista global, mas só se a política voltar a servir ao país, e não a si mesma. Este vídeo não foi criado para atacar partidos, ideologias ou líderes específicos. Foi criado para revelar que a política brasileira de hoje é parte de um conflito muito maior. O mundo observa o Brasil. Analistas internacionais estudam nossas fronteiras, nossas decisões e nossa conduta. O futuro do Brasil não será definido por discursos de confronto, mas por ações de construção. A política é necessária, o alinhamento é indispensável, a unidade é estratégica. Se você chegou até aqui, é porque entende que este conteúdo é importante. Por isso, pedimos que compartilhe este vídeo antes que ele seja abafado por interesses contrários à informação. Inscreva-se no canal, ative as notificações, participe dos comentários e ajude a espalhar conhecimento estratégico. O Brasil precisa de consciência geopolítica. A próxima geração precisa saber a verdade. E a hora de agir é agora. Brasil, democracia ou campo de batalha geopolítico? Essa é a pergunta que fica, e a resposta depende de todos nós. O futuro é incerto, mas ainda pode ser escrito. Que ele seja definido por nossa soberania, nossa inteligência e nossa capacidade de construir um país forte e respeitado. O Brasil não precisa ser espectador da história, pode ser protagonista. Basta compreender a verdade por trás da política e agir com visão de futuro. Este vídeo termina agora, mas o debate começa. Inscreva-se, compartilhe este conteúdo, junte-se a nós, porque a verdade não silencia, ela desperta, e o Brasil está prestes a acordar.